Olá a todos, bom dia, né? Então, primeiramente aí queria agradecer a participação de vocês e me apresentar um pouquinho então aqui. Hoje o tema que a gente vai conversar um pouco é sobre serviços de design e desenvolvimento de cursos após a pandemia. Então, meu nome é Roberta Galon, hoje eu estou gerente de experiência do cliente da Blackwell, com clientes no Brasil e na América Latina, mas a grande maioria no Brasil. Eu venho de instituição de ensino e já tenho aí um longo caminho percorrido nessa área da educação online e do ensino online, e também com essa questão do desenho, né, design instrucional de cursos, então a gente vai conversar um pouco sobre esse tema hoje. Eu vou compartilhar com vocês aqui minha tela para a gente iniciar, então, o conteúdo. Então, aqui a ideia, né, como eu comentei, é a gente falar um pouco sobre esse tema de serviços de design e desenvolvimento de cursos após a pandemia. A gente está falando disso após a pandemia, mas se fizermos uma retrospectiva aí de tudo que aconteceu na área de EAD, de ensino online, sabemos que essa questão de desenho instrucional e desenvolvimento de cursos para ambientes digitais, ambientes virtuais de aprendizagem, é um tema que já vem sendo debatido e já é conhecido há bastante tempo, e não somente agora, devido à pandemia. Mas a gente entende também que após a pandemia, esse foi um passo bem grande que foi dado em relação a essa questão de desenvolvimento, da utilização dos espaços digitais para o ensino, para a área tanto acadêmica quanto outras demais áreas. A gente viu isso se expandindo muito forte, e é algo que não tem mais volta, né? A gente sabe que é algo que não tem como retornar, que não tem como voltar atrás. Então, qual a importância disso após a pandemia, né? Então, a gente sabe que houve aí, durante esse período, todo um processo de aprendizagem com isso que aconteceu, e como que a gente pode aí se beneficiar desse processo e de tudo que a gente passou para trazer isso, né, para o dia a dia. Então, a gente sabe aí que o ensino à distância, a educação online, o ensino híbrido, já estavam numa crescente constante, tanto no Brasil quanto de forma global, e isso, né, só tende a aumentar, e com isso a gente precisa voltar os nossos olhos para que essa modalidade de ensino tenha cada vez mais qualidade, mais adesão, e a gente possa aí oferecer um conteúdo com uma boa experiência, e tudo isso vai ao encontro do que a gente vai conversar aqui um pouco hoje, porque muitas vezes a gente acaba não dando a devida atenção para determinados pontos, até por desconhecer o tema, né? Então, hoje aqui na nossa agenda a gente vai falar então um pouco sobre o design e o desenvolvimento desses cursos, vai trazer algumas características que são utilizadas quando a gente realiza esse tipo de desenho, e também alguns exemplos, para que vocês tenham em mente também alguns exemplos práticos de ações que possam ser realizadas para a construção desses cursos. Então, aqui, criamos uma matriz para demonstrar os diferentes níveis que podem ser alcançados no momento de fazer o desenho de um curso. Então, pensando lá no início, quando eu vou, primeiramente, né, então, pegando aqui a matriz, nessa linha do restaurar, que também pode ser criar, e aqui na questão da eficiência, que, digamos, seria o primeiro nível dessa matriz. Então, inicialmente, o que eu poderia fazer? Eu poderia criar e oferecer uma função de administração, uma função de usuário, uma função de professor, utilizar boas práticas e criar um curso, ou simplesmente restaurar um curso que já existe num outro ambiente, eu quero transferir para um novo ambiente.
Então, eu vou trazer isso com algumas utilizações de boas práticas. Mas eu não vou muito além disso. Eu vou além da disponibilização do conteúdo por ele só, como um repositório de conteúdo. A gente sabe que hoje muitas instituições acabam utilizando ambientes virtuais como repositório de conteúdo. Aqui eu vou um pouco além, porque eu vou utilizar algumas boas práticas e como compartilhar isso, mas eu não avanço muito com relação a isso. Aí, beleza, então eu já tenho lá os cursos que foram elaborados, já tenho as funções de sistema para realizar o acesso nesses cursos e eu vou realizar uma expansão, né? Então, eu venho aqui para esse segundo nível e essa expansão estaria relacionada ao acesso a esses cursos mais para novos públicos, para o novo mercado. Então, eu desenvolvi ali um curso, uma metodologia, um modelo de oferta de ensino, seja ele online ou híbrido. Eu tenho ele desenhado e estou ofertando ele em determinada área. Então, eu vou avançar um pouco com relação a isso e vou passar a oferecer isso, pensar num novo público, numa nova área, num novo mercado, como que eu posso estar oferecendo isso para um público maior, expandindo aí um pouco essa primeira elaboração que foi realizada. Quando eu chego na excelência dessa primeira linha, além de oferecer esses cursos, sejam eles online ou híbridos, eu vou passar a atender critérios de qualidade. E esses critérios de qualidade podem ser critérios de qualidade elaborados tanto pela própria instituição que deseja atender determinados critérios, como por órgãos reguladores, como o Ministério da Educação. Então, no momento que a gente começa a criar cursos, principalmente cursos na área da graduação, pós-graduação, existem determinados critérios que nós precisamos seguir, que são exigidos por órgãos reguladores. Então, eu iria nessa linha de eficiência, expansão e excelência no momento de criar ou restaurar. Aqui a gente utilizou restaurar, por ser algo que a gente vem realizando nesse serviço de consultoria, quando a gente traz cursos de outro ambiente para o Learn da Blackboard. Então, quando eu passo esses cursos para cá, eu faço essa restauração de deixar esse curso dentro desses níveis, de acordo com o que ele já apresentava no ambiente anterior. Com relação a evoluir, aí aqui no primeiro quadrante de evoluir, eu posso pensar em redesenhar processos para fazer uso efetivo da tecnologia existente. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu vou redesenhar o meu curso, aí pensando sim em utilizar da melhor maneira possível as ferramentas que esses ambientes e que a tecnologia me proporciona. Então, eu vou buscar outras ferramentas, outras formas e pensar numa forma mais efetiva de utilização dessa tecnologia para ofertar aí para o meu aluno, meu usuário final. Já na expansão, eu posso redesenhar esses cursos que eu já vim aqui utilizando, né, essa novas ferramentas. Eu vou redesenhar esses cursos de curta duração para oferecer micropresencializações ou microcredenciais. Então, aqui já seria a ideia de fragmentar o curso, com que ele não tenha um período tão longo, não seja um conteúdo tão massivo e que eu possa trabalhar nesse conceito de microlearning. Então, também é uma possibilidade de expansão. Ao invés de eu entregar um curso inteiro, eu posso fragmentar. E aí você pode pensar, de repente, um curso de pós-graduação que pode ter vários cursos livres, fragmentados, né? Ou ainda um curso livre que pode ser fragmentado em vários pedacinhos para que o aluno possa ir consumindo aos poucos esse conteúdo. E eu tenho ainda aqui a opção de redesenhar cursos para refletir novas abordagens e expectativas. Como assim? Do que eu estou falando dessa questão de novas abordagens? Por exemplo, metodologias ativas. Então, eu posso redesenhar cursos pensando em uma aplicação de PBL, uma aplicação de sala de aula invertida, a partir de curso que eu já tinha, e como que eu posso redesenhar e ajustar isso, além, é claro, de um percurso de aprendizagem, uma rota de aprendizagem e outros elementos que eu vou apresentar ali nas características que podem ser utilizados também.
E num conceito de transformar, então, a gente entraria com a ideia de cursos digitais orientados por dados, então passar a utilizar os dados que são tão importantes e que a gente acaba tendo essa informação referente aos alunos, referente aos professores, então começar a utilizar esses dados a nosso favor, e que o curso seja orientado por esses dados. E aí, numa expansão, a gente já fala num cursos de, pode ser curta duração, né, mas cursos com currículo personalizado e flexível, e aí, quando eu falo em currículo personalizado e flexível, é a possibilidade de o aluno estudar a partir de suas preferências, e isso eu consigo fazer com um currículo flexível, ou então uma oferta de curso no qual eu vou disponibilizar a partir de um ensino personalizado, por exemplo, um curso de inglês, o aluno consegue estudar a partir de sua preferência de conteúdo. Então, eu vou estudar inglês a partir de economia, ou de política, ou moda. Então, eu consigo relacionar o conteúdo de interesse desse aluno à formação dele dentro de determinada área temática. Por exemplo, alunos também de matemática precisam ter um nivelamento nessa área para fazer uma disciplina de cálculo. Então, eu consigo também, a partir de um nivelamento de como é o andamento desse aluno dentro de determinado conteúdo, disponibilizar o conteúdo para ele de acordo com o nível dele e para outro aluno de acordo com o nível que cada um deles está. E construir cursos e currículos para transformar ofertas híbridas online, que vai nessa linha aí né, dessa questão da personalização. Aí pensando em algumas características para a construção desses cursos, então algumas dicas aí que podem ser utilizadas por vocês no momento de fazer essa construção e que também faz parte aí desse trabalho de consultoria que a gente desenvolve e faz junto com, né, nossos clientes, a fim de buscar a melhor experiência para o aluno, um maior engajamento no momento de realizar a jornada do curso. Então, imagens e informações de valor para o aluno. Muitas vezes a gente acaba focando lá no conteúdo que vai ser disponibilizado e acaba não prestando atenção ali no layout inicial ou no que vai ser oferecido, mostrado para o aluno inicialmente. E acha que talvez isso não seja importante, mas na verdade essa é a porta de entrada do aluno. É por onde ele vai iniciar o processo de aprendizagem dele. Então, é interessante que ele já se relacione com imagens que estejam vinculadas ao conteúdo que ele vai estudar, vinculadas ao curso. É muito mais atrativo para um aluno, por exemplo, ele entrar e ver se ele vai fazer um conteúdo de agências criativas ou de arte e cultura, já vê isso inicialmente na base inicial do curso dele, do que ele vê, por exemplo, uma imagem que não tenha relação nenhuma com o curso que ele vai fazer. E a mesma coisa está relacionada ao anfitrião, que geralmente é o professor ou o tutor desse aluno. Então, também ter ali disponível a imagem desse professor, a imagem desse tutor, trazer informações sobre quem é essa pessoa, qual a relação dela com a área, qual o papel dela dentro desse curso, tudo isso vai ajudar no processo de compreensão do aluno e vai fazer com que ele se sinta mais engajado e até queira disponibilizar a imagem dele ali também para os outros colegas verem. E tudo isso, né, é para guiá-los em uma jornada que a gente estruturou em 10 etapas. Aqui eu não vou passar cada uma das etapas, mas a ideia é que para cada uma dessas etapas a gente tenha perguntas estruturadas e objetivos definidos, os quais precisam ser alcançados para tornar um curso bem sucedido, uma experiência interessante e engajadora para o aluno. Então, a gente criou aí toda essa rota, essa jornada, no qual a gente passa por critérios de identificação para entender se esse curso ele tem aí um bom engajamento, ele está seguindo essas dicas e essas orientações para ter um resultado melhor do lado do estudante. Então, essa jornada aqui, ela vai ali, por exemplo, desde os objetivos até a parte de colaboração, a parte de comunicação, a parte do uso de dados. Então, vai
fazendo uma verificação de cada etapa que o aluno vai passar, a fim de buscar o melhor caminho e a melhor rota de aprendizagem, sempre de acordo com o conteúdo e a metodologia que a instituição já utiliza. Então, oportunidade de destaque para a criação de conteúdo plausível. Então, é sempre importante trazer destaques, selecionar brevemente como será disponibilizado esse conteúdo, se eu vou utilizar uma estratégia de módulo de aprendizagem, se eu vou utilizar uma estratégia de pasta, fazer um módulo de boas-vindas, trazendo informações sobre o curso, sobre o professor, sobre a temática, talvez um fórum de dúvidas, trazer frases inspiradoras ou descrição, sempre buscar utilizar todos os campos do ambiente e trazer o máximo de informações para o aluno, porque às vezes o que fica claro para a gente que está ali como papel desenvolvedor, não necessariamente vai ser claro para o aluno. Então, nessa linha aqui também, uma outra dica é a utilização dos emoticons nos títulos, já deixa mais atrativo, faz uma relação com a imagem, que é algo que está ali no dia a dia. Aqui os módulos de aprendizagem, as pastas, eles têm uma hierarquia, uma lógica para o aluno, para que isso se torne intuitivo no dia a dia dele. Então, que ele apresente uma ordem cronológica, uma ordem de módulos, tema, mas que traga esse tipo de informação. Com relação a essa questão de lógica, é possível trabalhar tanto em ambientes fixos, no qual o aluno vai passar sempre por um percurso de aprendizagem fixo. Por exemplo, ele primeiro faz a leitura de um conteúdo, depois ele assiste uma videoaula e, por fim, faz uma atividade e tem um material complementar no final. Ou você pode trabalhar com ambientes que se adaptam, e aí a ideia de adaptar é o que eu estava comentando, por exemplo, com relação ao nivelamento, ou área de interesse, ou estilo de aprendizagem. Um pouco mais à frente ali vou retomar de novo esse tema. Então, alguns exemplos aqui agora de utilização dessas características que foram apresentadas. Então, aqui, por exemplo, né, o conteúdo organizado, no qual é possível visualizar aqui que foi disponibilizado por unidade, né, então unidade 1, unidade 2, aqui ele já tem uma hierarquia desse conteúdo, acho que está no próximo aqui. Aí, um outro item interessante, né, então dentro do Learn, quando a gente agenda a aula síncrona, utilizando o recurso de agendamento dentro do Learn, isso já é disponibilizado no calendário desse aluno, e já fica aqui na primeira página do curso. Então o aluno, ao acessar, ele já sabe que em determinada data ele tem esse compromisso síncrono. A utilização dos emoticons novamente para trazer a disponibilização do conteúdo, a utilização do progresso do aluno, então a gente mostrar para o aluno aquilo que ele já realizou, aquilo que ele tem por fazer ainda. Então é importante para o aluno fazer esse acompanhamento do percurso, e ao acessar o conteúdo ele já sabe de onde ele parou, qual foi o último item que ele visualizou, o que ele precisa estudar agora. Então, e liberando isso também de acordo com uma determinada ordem. Então o aluno só pode visualizar o conteúdo posterior se ele já tiver realizado o conteúdo atual. Etiquetas de valor aqui no sentido de iconografia. Então, toda vez que o aluno vai fazer uma leitura, eu posso criar um ícone que representa essa leitura, ou quando ele vai assistir um vídeo também, isso vai se tornando intuitivo, familiar, e quando o aluno acessa o material, a determinado momento, ele já não vai precisar nem fazer a leitura do que ele precisa fazer, porque pelo próprio ícone ele consegue ter essa informação. Descrições de valor, então sempre trazer a descrição clara, objetiva, do que esse aluno vai cursar, como vai ser realizado esse processo, como será avaliado nesse processo. Então todas essas informações, elas acabam sendo ricas nesse processo de ensino-aprendizagem e nessa trajetória para o aluno. Isso vai facilitando a vida do aluno. O que a gente
verifica. Teve uma pesquisa que foi realizada no Reino Unido, que antes da pandemia existia 42% dos alunos e 47% dos professores não tinham conhecimento no ensino digital e não utilizavam as ferramentas. E a partir do momento que eles passaram a utilizar, então você pensa esse aluno que ele não tem essa familiaridade com os ambientes, igual a gente que trabalha na área acaba tendo, né? E isso eu falo a gente porque todos que estão envolvidos, estão em instituições de ensino, acabam se familiarizando com os ambientes e tendo ali no dia a dia isso como algo comum. Mas se você pensar no aluno que não tem esse acesso e de repente ele se deparar com um monte de informações, que não está organizado, que não está bem orientado, que não é intuitivo, esse aluno ele não vai conseguir se encontrar ali dentro e não vai entender o que é o percurso. Então, às vezes, o que é muito claro para a gente, eles não conseguem visualizar e vislumbrar da mesma forma. Por isso, a importância sempre dessas instruções, dessas descrições, para que isso fique claro e intuitivo para esse aluno no momento que ele estiver realizando as atividades e o percurso dele. Então, essa questão dessa organização acaba ajudando muito nisso, nessa compreensão. As ferramentas de comunicação também são muito importantes e fazem parte aí desse processo, desse desenvolvimento dos cursos e da elaboração desses cursos. Então, com relação à comunicação, ela vai estar relacionada tanto, por exemplo, aqui, né, ao título do curso, então, um título claro do que vai ser feito, o que vai ser visto ali e que seja destacado como um título, a utilização da ferramenta de avisos, de calendário, de mensagens, salas de collaborate personalizadas e chats. Então, pensando em cada uma delas, é interessante ter em mente quando utilizar determinada ferramenta de comunicação. Por que utilizar determinada ferramenta de comunicação? Então, por exemplo, quando eu vou utilizar o aviso é uma ferramenta que sai de que é o professor, para muitos, que são os alunos, não permite resposta. Então, qual a estratégia e quando eu devo utilizar essa ferramenta? Ou uma ferramenta de mensagem, que eu consigo passar mensagem para todos os alunos ou para determinado aluno em específico, mas esse aluno pode me responder como professor. Então, quando eu desejo que esses alunos tenham essa opção de resposta. Calendário, agendar no calendário para que os alunos possam vincular esse calendário ao seu calendário pessoal, sincronizar isso ao seu calendário pessoal, para conseguir observar todas as suas atividades necessárias para serem feitas dentro, né, de uma perspectiva global ali para esse aluno. Criar salas personalizadas de momentos síncronos, então a gente sabe que os momentos síncronos são bem importantes, mas também é ideal se ter em mente quando é o melhor momento de se fazer esse momento síncrono, e aí pode ser um momento de tirar dúvidas, pode ser um momento de debate, né? Então pode ser um momento de aula, pode ser um momento de apresentação de trabalho. Então o professor também, né, ou o próprio design instrucional pensar em qual o melhor momento de disponibilizar isso. Pode ser num formato de sala de aula invertida, no qual o aluno primeiro vai fazer o estudo do conteúdo e vai vir para debater esse conteúdo e realizar mais uma atividade em grupo dentro do momento síncrono. Então, tentar utilizar essas ferramentas em sua totalidade, e os próprios chats que são disponibilizados dentro das atividades, no qual os alunos podem discutir sobre aquela atividade em específico, em um ambiente específico. Então, todas essas são ferramentas de comunicação. A gente sabe o quanto é importante a comunicação no processo de ensino, e isso também tem que ser delineado e entendido quando utilizar cada uma dessas ferramentas para fazer o melhor uso e a melhor prática de utilização delas. Com relação ao destaque para inserção e de elementos didáticos e interativos. Então, aqui
indo um pouco além, e aqui a gente já está lá naquela linha do quadrante de transformar, de desenvolver, de trazer conteúdos interativos e mais tecnologia para esse aluno. Então, a gente tem aí a possibilidade de integrações com ferramentas LTI, com SCORM, HTML, para trazer para esse público que você quer alcançar maior interatividade. E aí, quando a gente fala, aqui tem duas ferramentas bem interessantes que proporcionam a elaboração e o desenvolvimento de diferentes objetos de aprendizagens que podem ser vinculados dentro do ambiente virtual, a fim de engajar o aluno, de trazer um conteúdo mais atrativo, mais interativo, às vezes mais didático, que traduz realmente o que a metodologia ou o professor gostaria de passar ali para esse aluno. Então, aqui alguns exemplos desse modelo de ferramenta interativa. A gente pode, por exemplo, trabalhar com perguntas, com imagens. Aqui a ideia era arrastar e clicar e arrastar as imagens para fazer a relação com determinado conteúdo. Aqui a ideia seria trabalhar com vídeos, mas com vídeos interativos, não um vídeo igual do YouTube, que você só consome o conteúdo, mas um vídeo no qual você tem interações para realizar no meio, e aí pode ser questões objetivas, questões discursivas, e outras atividades que você pode ir colocando durante o vídeo, que vai trazer uma interação para o aluno, vai chamar a atenção dele, com isso vai tornar o conteúdo mais engajado, o aluno mais engajado ao conteúdo. Criação de atividades dinâmicas, na qual os alunos precisam se concentrar em realizar algumas ações, interações. Os próprios conteúdos SCORMs e os conteúdos em HTML também nos proporcionam essa possibilidade de interação com o conteúdo, e aí N possibilidades são disponibilizadas quando a gente constrói os conteúdos nesses formatos. A questão do trabalho em grupo e da aprendizagem colaborativa, então também ter em mente para não se fixar em um modelo de atividade para disponibilizar para esse aluno e buscar diversificar as atividades. E aí aqui a gente pode falar, por exemplo, em atividades que seriam os exercícios ou entregas de trabalho, que a gente chama também comumente no Brasil, que seriam atividades que podem ser individuais, em grupo, ou entre pares, também indo em relação à metodologia ativa da instrução por pares, ou ainda atividades externas, que é quando a gente disponibiliza um conteúdo no ambiente virtual para o aluno, ele realiza essa atividade como uma apresentação em sala de aula, ou a entrega de uma maquete, algo físico que ele não consegue entregar no ambiente, mas a disponibilização da atividade, as instruções do que ele precisa realizar nessa atividade ficam disponíveis no ambiente, e depois a correção também é realizada dentro do ambiente, e essas atividades externas podem também ser realizadas em grupo ou de forma individual. As atividades de teste, então pode ser estático, né, quando você disponibiliza ali num formato estático que todos vão visualizar na mesma ordem. Pode ser aleatório, no qual o sistema aleatoriamente vai sortear as questões que determinado aluno vai realizar, ou ainda combinado. E aqui a gente tem a possibilidade de trabalhar com perguntas diretas, com banco de perguntas de diferentes modelos, verdadeiro, falso, múltipla escolha, preencher colunas e discursivas. A questão de trabalhar com o debate, também muito utilizado em cursos online e híbridos, os fóruns de debate, e também a forma correta de utilizar esses fóruns e configurá-los. A ferramenta de diário, que vai fazer com que esse aluno reflita durante todo o processo de aprendizagem dele, então fazer com que ele preencha esse diário. A utilização das rubricas, que são bem importantes para que o aluno entenda o porquê ele está sendo avaliado, como ele está sendo avaliado. Isso deixa mais claro para ele o processo da atividade e do conteúdo como um todo.
A importância também da disponibilização da consolidação do boletim, que seja um ponto de informação simples, rápido de entender, que o aluno consiga acessar, já visualizar, por exemplo, um item de cálculo, as atividades que ele realizou, então é algo também que a gente disponibiliza dentro dessa consultoria, entrega prontos, templates, já com o boletim de notas configurado, de acordo com a necessidade da instituição, isso deixa mais claro para o professor, para o aluno, facilita ali no dia a dia. E, por fim, a disponibilidade condicional, que a gente conversou lá atrás, então, que existe essa possibilidade dessa personalização, e aí, infinitas possibilidades de trabalhar, quando se fala em disponibilidade, é possível trabalhar a partir de estilos de aprendizagem, e eu preciso ter conteúdos em diferentes formatos para oferecer para esse aluno, eu posso trabalhar a partir de preferências pessoais, e aí, como eu comentei anteriormente, é possível estudar determinado conteúdo de acordo com preferência, ou até quando a gente fala em currículo flexível, no qual o aluno tem a possibilidade de escolher alguns conteúdos que ele vai estudar, ou mesmo dentro do ambiente, de acordo com as preferências pessoais, a gente pode estar condicionando e criando rotas de aprendizagem, de acordo com o ritmo de aprendizagem ou o nível de domínio de cada um. Então, o aluno tem a flexibilidade de, se ele terminar determinado conteúdo, ele já pode ver o próximo, ele não precisa ficar aguardando uma determinada data para dar seguimento. Isso estaria relacionado ao ritmo de aprendizagem ou ao nível de domínio, com relação, por exemplo, ao item da disciplina de cálculo e do nivelamento de matemática que eu comentei. Então, cada aluno está em determinado nível e pode prosseguir a partir do seu nível, não tendo que rever conteúdos que já domina, ou desempenho por etapas, então, de acordo com, conforme vai cumprindo cada etapa, isso vai sendo disponibilizado para esse aluno. O que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui hoje seria isso. Aqui está meu contato, caso tenha interesse em conversar mais um pouco sobre o tema, né, fiquem à vontade aí para me procurar também aqui dentro da área do perfil ali, no próprio TLC aqui, é possível se comunicar aí com outros participantes. Então, também a gente já passou um pouquinho do tempo, mas se alguém tiver alguma dúvida, eu fico aí à disposição para responder.